Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós me seguistes. Havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Divina-nos a nós descer, a nós descer. Queiram se assentar. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Querido irmão Frei Landoil e todos os nossos confrades, Alex, Frei João Batista, para participar deste santo sacrifício, que é uma celebração corriqueira na nossa comunidade, mas hoje nós temos a alegria de celebrar o dom da vida do Frei Landoil. Então hoje, celebrando o sacrifício da missa e ouvindo, o nosso coração se enche de alegria, não só pelo fato de mais uma vez ter a oportunidade de participar deste mistério, mas também de celebrar o dom da vida do Frei Landoil. Mas ouvindo o Evangelho de hoje e ouvindo dos lábios de Jesus essa palavra que tanto nos consola,
Para Deus nada é impossível, mas para os homens todas as coisas lhes são impossíveis. O homem não tem o poder de acrescentar o tempo. O homem não tem o poder de diminuir o tempo. O homem não tem condições de abreviar a vida e a sua estrutura. O homem é uma expressão do ser de Deus. E ao mesmo tempo que nós nos tornamos essa imagem e semelhança tão cara a Deus, nós nos damos conta do quanto Ele nos cerca de carinho e proteção. E faço memória agora daquele salmo, o salmo de número 8, que o salmista pergunta assim: quem é o homem para o Senhor se lembrar dele com tanto carinho? E toda a expressão da criação é bela, fantástica, chega a ser inacreditável. Mas o homem, ele não é só recordado no íntimo de Deus, mas o homem também traz a semelhança da grandeza do próprio Deus. E essa semelhança com Deus, ela nos leva a ser co-criadores do Senhor. Então nós temos a capacidade do trabalho, nós temos a capacidade da construção, nós temos a capacidade de fazer com que as coisas sejam mais belas. Nós temos a capacidade de ordenar o que está desorganizado. Nós temos a capacidade de multiplicar o que foi colocado em nossas mãos. E quando nós nos colocamos a ser novos construtores, ou na verdade, co-criadores em Deus, pode nascer dentro do nosso coração a loucura de achar que nós somos como Deus. E a primeira leitura hoje nos disse assim: tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensastes ter a mente igual a de um Deus. Com talento e habilidade adquiristes uma fortuna, acumulastes ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentastes tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. As obras de nossas mãos enchem o nosso coração de orgulho, vaidade e soberba. As obras das mãos de Deus o tornou simples, generoso e bom. As obras das mãos de Deus o fez assumir o que é de mais pobre e simples do homem. E Deus se encarna e habita entre nós. E quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos um homem mais pobre e mais simples da face da terra. Porque embora sendo Deus, Ele abre mão de todo o poder que lhe constitui e se coloca como o último de todos os homens. Agora, o homem, muito impressionado com as cores, com a multiplicação das coisas, se deixa levar e facilmente se deixa enganar por estas coisas. E nós nos tornamos pessoas abençoadas, pessoas prósperas e pessoas que estão crescendo quando nós começamos a contabilizar o que nós ajuntamos. Os homens se sentem abençoados e os homens se sentem próximos de Deus quando eles começam a contabilizar os seus bens e o seu poder. Mas só que hoje
o Senhor nos convida à minoridade. O Senhor nos convida ao exercício da pobreza. O Senhor nos convida à arte de se desprender de tudo aquilo que embotoa o nosso coração, de tudo aquilo que nos leva ao engano, de tudo aquilo que nos leva a construir uma vida falseada numa aparência que é completamente enganosa. Nós não somos como Deus, e nós não fomos chamados a ser como Deus é, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus, e toda a nossa vida foi constituída para lhe servir. E o exercício da pobreza vai tirar do nosso coração essa ganância, esse desejo de querer se apartar de Deus e começar a viver do fruto de suas próprias mãos. Falando assim com vocês, eu me recordo daquela atitude terrível dos nossos pais no paraíso. Seremos como Deus é, e nós vamos ter o entendimento do bem e do mal, e nós teremos a capacidade de discernir qual é de fato o ser de Deus. Então eu vou comer desse fruto, eu vou comer desse fruto não para ser saciado, mas para usurpar das mãos de Deus o direito dele ser o Senhor da minha vida. E ouvindo essa palavra, Jesus não negocia com os discípulos, Jesus não negocia com o povo de Israel, Jesus não negocia com aquele que quer verdadeiramente segui-lo. E nós estamos dando continuidade ao evangelho de ontem, quando nós ouvimos falar do jovem que era muito rico, mas que ficou entristecido quando Jesus falou: você quer ser perfeito? Vende tudo o que tens, dê aos pobres e segue. E o Senhor continua aquela conversa com muito pesar e faz uma das afirmações mais duras da Sagrada Escritura. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito difícil um rico ter comunhão com Deus. E há muito tempo atrás eu li um livro de São João Crisóstomo, e ele fez uma afirmação, fazendo um comentário dessa afirmação de Jesus, que ele disse assim: todo rico é ladrão. Quando eu li aquilo pela primeira vez, aquilo me deu um certo pavor. Todo rico é ladrão. E depois, ouvindo Jesus dizer: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e fiquei com aquela pulga atrás da orelha muitos anos. O que São João Crisóstomo quis dizer ao comentar isso de Jesus? Até que a experiência foi me demonstrando que o rico não precisa de nada e de ninguém, e muito menos de Deus. O rico não precisa do céu, porque o seu céu ele mesmo constrói. E o céu que nós imaginamos é um céu onde todas as coisas são tranquilas, agradáveis, boas e belas. E eu sou muito capaz para fazer todas as coisas agradáveis, boas e belas. Então, se eu tenho o poder de tornar o meu tempo muito melhor, eu não preciso de Deus. Então, a riqueza,
ela pode gerar dentro do nosso coração o sentimento de que nós substituímos o lugar de Deus. Agora, o rico é uma ilusão. Por exemplo, quem é que se considera rico? Às vezes eu fico pensando, será que tem alguém na terra que consegue dizer, eu sou rico? Porque eu fico a imaginar, se eu levanto todos os dias às 6 da manhã, às 5 da manhã, trabalho, me comprometo, e tudo que eu estou construindo é fruto de um trabalho, é fruto de um compromisso, jamais eu me sentirei rico, porque tudo que tenho é fruto da minha dedicação. E a minha dedicação, ela vem de uma força, e essa força é o próprio Deus quem me concede. O salmista nos disse hoje, sou eu quem tiro a vida e sou eu quem dou a vida. Então, o simples fato de respirar, o simples fato de dar um passo, o simples fato de comunicar, o simples fato de ter uma intuição, tudo isso é o carinho de Deus para comigo. Então, o fruto do meu trabalho jamais vai encher o meu coração de orgulho e vaidade, mas o fruto do meu trabalho vai me fazer entender que a mão de Deus é quem tem me abençoado, que é a mão de Deus é quem me levanta, e que foi o Senhor quem me deu essa capacidade extraordinária de trabalhar, e que foi o Senhor quem me deu essa capacidade de ser um construtor, de ser um inventor, e tudo que eu estou fazendo não vem de mim, mas é uma força toda de Deus. Então eu não me sinto rico, mas eu me coloco como um servo que começa a experimentar do fruto do seu próprio trabalho, um servo que começa a viver do pão nosso de cada dia, um servo que faz a experiência da providência constante de Deus em nós. Então eu posso ter milhões, mas eu não me sinto rico, porque na verdade eu não sou rico, mas foi o trabalho, a providência de Deus, a mão de Deus que me levou àquela estrutura. Mas quando os apóstolos ouviram essa afirmação de Jesus, que era impossível que os ricos entrassem no reino dos céus, que era impossível que aqueles homens embotoados de tamanha riqueza e de soberba pudessem estar próximo de Deus, eles começaram a questionar a própria vida. Porque se nós não formos pessoas sóbrias e lúcidas, nós só vamos viver para duas coisas: para trabalhar e ajuntar. Quem não tem espiritualidade, um homem comum, ele só vive para trabalhar, juntar e ter prazer. O homem que tem a espiritualidade, o homem que tem sensibilidade das coisas de Deus, trabalha, conquista, tem-se o prazer e devota tudo a Deus. Andando entre as coisas que passam, abraçam aquelas que não passam. E tudo que está diante dos meus olhos não enche os meus olhos, mas elas estão ao meu serviço. Elas não significam nada além do que me servir. Não sou eu que estou a serviço das coisas, mas são as coisas que estão ao meu serviço. É verdade que para o homem é impossível conquistar o céu. Para o homem é impossível conquistar a comunhão com Deus. Agora, para Deus, todas as coisas são possíveis.
E esse é o grande engano que nós podemos cair. Uma vez querendo ter a comunhão com Deus, ficamos aprisionados às coisas imediatistas do tempo. E Pedro faz a pergunta: e nós que deixamos tudo? E nós que deixamos a nossa casa, deixamos os nossos filhos, deixamos o nosso trabalho, nós deixamos tudo por conta de Ti. Porque ontem Jesus terminava o Evangelho dizendo: vende tudo, dê aos pobres e segue. Nós somos este povo, Senhor, que abrimos mão das facilidades do tempo, porque encontramos em Ti a razão da nossa existência. E nós? O Senhor faz duas promessas. A primeira promessa é a eternidade, e a segunda promessa é 100 vezes mais aqui na terra. E agora eu gostaria de falar ao coração do Frei Lanuil, o meu confrade. Nós somos os frades menores conventuais, e sendo um frade menor, nós somos convidados a fazer esse exercício de pobreza, de desprendimento e de entrega constante na nossa caminhada. O sonho de Francisco era ser um grande cavaleiro. Francisco de Assis não era nobre, não tinha sangue azul. A sociedade era estratificada em 3 postos: os filhos do rei, quem nasceu com sangue azul; o clero, porque tem o divino na sua vida; e o exército, porque você vai se tornar um nobre na sociedade. O pai de Francisco era rico, porque era comerciante, mas só que Francisco não tinha nobreza. Francisco não era do clero, Francisco não era do exército, e Francisco não era de sangue azul, não era de família real. E o sonho de Francisco, filho do seu tempo e cheio das suas ideias, era ser um homem nobre. O homem é avaliado por aquilo que ele tem, e se tornando um homem nobre, ele ia ter o respeito e as oportunidades que a cidade de Assis poderia proporcionar a ele, até o momento em que ele teve esse encontro com o Senhor, até o momento que ele cai doente, que ele cai do cavalo, e ele tem aquela visão extraordinária do Senhor, que faz aquela pergunta: quem é maior, o servo ou o Senhor? E a partir daquela visão extraordinária do Senhor crucificado, Francisco abre mão do seu projeto de se tornar rico e nobre e começa a construir um projeto que abrirá as portas da eternidade até ele. Essa é a experiência do Frei Alex, essa é a experiência do Frei Lanuil, essa é a experiência do Rômulo, essa é a experiência do João Batista. Deixamos a nossa casa, deixamos os filhos, deixamos a terra, deixamos o convívio dos nossos pais, porque nós entendemos que, se fazendo pobre em todas essas estruturas, poderíamos alcançar uma intimidade maior com o Senhor, e uma vez enriquecidos pelo Senhor, seríamos capazes de enriquecer a muitos. Então hoje eu quero te convidar, Frei, a agradecer a Deus pelo dom da sua vida, agradecer a Deus pelo dom da sua vocação, porque você foi capaz de ouvir o chamado impossível de Deus, e abrindo mão de toda a sua construção, do orgulho,
da vaidade, se colocou a viver da providência que o próprio Pai reservou para a sua vida. As promessas que Jesus fez a Pedro, com aquela pergunta tão arrogante. Pedro foi arrogante. E o que será de nós? Porque às vezes quando a gente pensa em São Pedro, a gente pensa que Jesus chamou os pobrezinhos. Pedro não era pobre. Um barco hoje é caro, né? Nós estamos comprando um barco para Juruá, o Frei Marcos. O mais barato que nós encontramos até agora foi de 210 mil reais. Nossa. Um barco é caro. O Frei só precisa de um barco para sair de Juruá até uma comunidade ribeirinha. Vamos agora em setembro e vamos ver se a gente consegue comprar o barco. Aí eu fico imaginando. Imagine há 2000 anos atrás. Pedro não tinha só um barco. Ele não só tinha barco, mas ele tinha funcionários que eram seus subalternos. Quando nós olhamos para Tiago e João, os filhos de Zebedeu, não só tinham barcos, mas também tinham vários subalternos. Então, quando Pedro escuta dos lábios de Jesus que os ricos têm impedimento para entrar no reino dos céus, ele fica escandalizado. Porque até agora, até esse momento, a mentalidade de Pedro é a mentalidade do rico, é a mentalidade do próspero, é a mentalidade de quem faz para Deus para receber em troca. E o Senhor faz duas promessas. A primeira: vocês se sentarão num trono de glória. E esse trono da glória é porque vocês se tornaram os menores. Mas agora, para esta vida, vocês não terão nenhuma privação. Nada irá te faltar. Nada irá te faltar. E eu te darei 100 vezes mais tudo aquilo que você renunciou por conta do meu nome. E eu posso perguntar ao Frei Lanoil, e eles prontamente nos responderiam, dando um grande testemunho de Deus. Durante esses 18 anos que o Frei Lanoil está na vida religiosa, eu tenho 19 anos de vida religiosa, Frei Lanoil tem 18 anos, nós somos contemporâneos. Ele entrou um ano depois de mim. Durante esses 18 anos de vida religiosa, alguma coisa te faltou? E não vai faltar. Porque da mão de Deus vem o nosso sustento, a nossa alegria e a nossa paz. Mas nada te faltou e nada vai te faltar, Frei, porque você entrou, como o Frei Missislau disse ontem para nós, na fila dos frades menores, na procissão dos menores. A gente diz assim, os franciscanos. Eu lembro que no meu noviciado, o Frei Casimiro brigava com a gente: para de falar os franciscanos. Nós não somos os franciscanos, nós somos, é um exercício cotidiano, é um exercício que exige de nós todo o cotidiano de ser menor, de abrir mão de uma estrutura que te dá comodidade, que te beneficia um determinado prazer, mas que ao mesmo tempo pode estar corroendo a sua alma por dentro. Então hoje, Frei, celebrando o dom da sua vida, nós temos a alegria também de te fazer essas duas promessas. A primeira é que o Senhor preparou um trono para você, um lugar de descanso, de alegria e de paz. E a segunda é que você não deverá ocupar o seu coração com nenhum tipo de preocupação material.
nada irá te faltar. Nada irá perturbar o teu coração, porque te faltou o afeto de mãe, o afeto de pai, o afeto de filho, o afeto de filha, e até mesmo as coisas materiais. Frei Lanoil é um frade muito fraterno, é uma pessoa muito solícita e de uma minoridade muito bonita entre nós. Eu tive a oportunidade de morar com o Frei também na casa de formação, e o Frei sempre foi muito próximo das nossas necessidades. Quando alguém ficava doente, Frei Lanoil era o primeiro a ir lá fazer o chá. Quando se precisava de alguém para substituir um trabalho, ele sempre se colocava à disposição. Às vezes, quando tínhamos um evento dentro de casa, nós chamamos na vida religiosa o recreio, o momento que nós nos reunimos para se divertir, conversar, tomar alguma coisa, comer uma carne. O Frei se colocava o dia inteiro. Quantas vezes eu vi o Frei Lanoil passar o dia inteiro na cozinha, cozinhando para a gente, para a noite a gente se divertir. Então tudo isso são gestos de quem se coloca como menor. E hoje o Frei ele tem um trabalho bonito na província, que é de acompanhar os irmãos da Ordem Terceira, a UFS. E ele também tem um trabalho de orientar as irmãs clarissas a cada 15 dias. Ele é o confessor das freiras, das monjas. Então ele sai daqui de casa, às vezes até antes das 7 horas da manhã, e volta lá para as 6 horas da tarde. Passa o dia fazendo orientação com aquelas freiras. Tudo isso, Frei, são exercícios contínuos da minoridade. Às vezes nós gostaríamos de fazer muitas coisas, e às vezes gostaríamos de ter uma palavra que impactasse muita gente, e às vezes gostaríamos de ter uma postura muito forte para impressionar e impactar. Mas nesses 19 anos na vida religiosa, sendo franciscano, conventual, menor conventual, eu tenho percebido que quanto mais simples, maior é a graça de Deus na nossa vida. Quanto menor nós nos colocamos, maior é a graça de Deus no nosso coração. Então hoje eu agradeço a Deus pelo dom da sua vida, eu agradeço a Deus pelo dom da sua vocação, agradeço a Deus pelos seus talentos, carismas e por todo o bem que você conseguiu construir ao longo dessa caminhada vocacional, que é fruto da sua vivência familiar, mas também da sua observância da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero te pedir, Lanoil, como seu guardião, não queira ser rico. Viu? Pode não. Se ficar rico, vai apanhar. Não queira ser rico, porque quem é rico não entra no céu. E a exemplo de Jesus na cruz, que falou com Clara, que falou com Francisco, que falou com Maximiliano, que falou com você, possa constantemente continuar falando no seu coração, e que a sua alegria seja as promessas de Deus, que a sua esperança seja a confiança nas mãos de Deus, e que essa estadia, Frei Lanoil, no quadriênio passado, foi guardião do convento de Santo Antônio, que é o convento onde nasceu a minha vocação, e pároco da paróquia de Santo Antônio Cidade Ocidental.
E agora esse momento está aqui conosco, na paróquia de São Marcos e São Lucas e no convento de São Marcos e São Lucas, fazendo essa experiência de ser menor, de obedecer, de servir e de se colocar à disposição do Frei Oslan, da comunidade e da paróquia. Isso não tem erro. Querem afetar diante de Deus, obedeça. A obediência é a porta que nos demonstra o semblante de Deus. E neste semblante nós vamos encontrar o que de fato Ele quer para a nossa vida. Então hoje, Frei, a nossa comunidade conventual agradece a Deus pelo dom da sua vida, e a minha comunidade paroquial também agradece a Deus pelo dom da sua vida. Então a minha gratidão por todos os doentes que você visita, por todas as confissões que você escuta, por todo o santo sacrifício que você celebra, e que a mão de Deus possa lhe enriquecer de bênçãos, de esperança, de graça e de paz. Que Deus te abençoe,